Olá pessoas! Hoje nós vamos falar de mais um mecanismo de defesa. Hoje nós vamos conversar sobre o controle onipotente. Todo esse conteúdo que eu estou trazendo, eu estou me baseando aí no livro da Nancy McWilliams, que se chama Diagnóstico Psicanalítico. E esse mecanismo de defesa, ele está muito ligado aí a esse lidar com a impotência do ego diante de impulsos que são destrutivos, diante de um objeto que domina, né, um objeto aí que acaba tendo um certo poder sobre a pessoa, mas de onde será que se forma esse controle onipotente? Né? Esse controle ele vem na fase infantil, quando a criança está ainda ali nos seus primeiros momentos, seus primeiros meses de vida na pós-uterina, e nos primeiros meses, essa criança ela não separa o mundo externo do mundo interno. E ela se coloca aí como o mundo, ela é o mundo. Então nós falamos aí de uma fase de um narcisismo primário, né, um egocentrismo primário, e alguns autores até chegam a falar que essa fase dura aí em torno de 18 meses, mais ou menos. Então, por isso que ela é chamada aí de uma defesa primitiva, em que o bebê acaba tendo essa percepção de que ele é o mundo, não há uma divisão em relação ao mundo de fora, não há uma divisão em relação às outras pessoas. Um exemplo disso é um bebê que ele sente frio e de repente ele está aquecido, mas ele não reconhece a figura da mãe ainda, ele não tem essa percepção de que a mãe o aqueceu. Então ele se coloca como autossuficiente, ele é potente diante de uma situação. E isso tudo é assimilado no inconsciente, tendo em vista que o ego ele ainda não está desenvolvido, ele está no seu início de construção, bem como o superego. Então a criança ela acaba tendo essa assimilação de que ela pode tudo, ela pode fazer o que quiser porque ela não tem essa percepção do lado de fora. Né? Então são palavras assim, simples para definir isso. Lógico que o assunto é muito mais complexo, mas apenas para ficar mais cabível nessa explicação, como se a criança ela fosse autossuficiente. Tá? Bom, o que acontece também é que muitas vezes no crescimento, depois a criança ela vai usando das suas fantasias e acaba fortalecendo esse controle onipotente. São crianças que vão usando esse mecanismo de defesa para lidar com as situações toda vez que o seu ego se sente fragilizado. Então aí nós temos uma percepção de que a criança ela passa a agir como se ela não precisasse das outras pessoas. E isso acaba sendo vinculado aí com uma negação, né? Negar uma realidade, negar o que de fato está acontecendo e colocar uma potência, né? Colocar um controle de tudo, de toda a situação, para que não sofra, para que não tenha aí a sua dor diante daquilo que está acontecendo. Né? Com o tempo isso vai mudando, claro, nós entramos aí então numa onipotência secundária, que é na fase adulta, também chamada de derivada, né? Aliás, mesmo na fase adolescente isso acontece, e a pessoa acaba entendendo aí que existem limitações, mas dentro de si, claro, se ela mantém esse mecanismo de defesa conforme isso foi formado, e esse mecanismo ele vai atuar de fato e vai fazer com que a pessoa tenha ainda essa ideia de que domina o mundo, domina a situação. Né? É aquela ideia de que se pode fazer o que quiser, você pode ser o que você quiser, você tem o controle de tudo, ter o controle da vida, ter o controle do mundo. Isso é um cuidado muito grande que tem que ter. Por quê? Porque o controle onipotente ele é um mecanismo de defesa ligado a negar a potência ou negar a sua dependência em relação ao objeto. Pode ser uma pessoa, pode ser num relacionamento, pode ser num trabalho, pode ser numa situação do dia a dia, pode ser em relação a pertencimento, né? Isso é meu, né? A um ponto aí mais obsessivo diante de um objeto e que nega-se essa impotência do ego em dominar e ele usa o controle onipotente para dominar a situação, dominar o seu ego e não reconhecer de fato que o objeto em si é superior a ele. Né? Então, é um cuidado que tem que ter. Quando a gente fala aí
dessa questão de controle onipotente, nós falamos de dois caminhos. Um deles é a pessoa que vai agir para conquistar esse objeto de fato, para ter esse objeto, para chegar a um determinado ponto, e as outras pessoas que vão esbarrar nesses limites e vão utilizar esse mecanismo de defesa para poder se sentir potente, para poder proteger a sua autoestima. Uma das ideias do controle onipotente é justamente de proteger a sua autoestima, de não se sentir afetado por aquele objeto que o domina. Então ele coloca um controle, coloca uma onipotência em tudo que está acontecendo para não se sentir afetado. E que muitas vezes isso está ligado ao medo de ser abandonado por aquele objeto. E outras vezes a pessoa até acaba criando aí uma certa agressão por esse abandono, por essa possibilidade, de ser abandonado. Então, nós dizemos aí também que é uma forma de manipular o objeto, manipular essa realidade a qual a pessoa não consegue se encaixar. E de um lado mais negativo, uma pessoa que ela se diz extremamente no poder da situação, dependendo, claro, de como ela se desenvolveu, de como ela vive, dependendo dos seus cuidadores, como isso foi passado, né? Essa questão de ser onipotente, dependendo de como a criança lidou com suas situações no passado, nós identificamos aí um perfil psicopata. O psicopata em si ele tem uma ideia de onipotência, ele tem uma ideia de domínio diante da situação, justamente para negar essa dor que o objeto traz. E a ferramenta que o psicopata utiliza é justamente a manipulação. Ele manipula o objeto para que sinta esse poder, sinta essa potência, esse controle em relação a esse objeto. E essa manipulação ela também vai ser aí a forma que o psicopata encontra para lidar com sua ansiedade, que a ansiedade está relacionada aí ao medo. Então a manipulação ela acaba de certa forma anulando esse medo, anulando essa ansiedade, e como eu já disse também, para manter a sua autoestima, manter o seu comportamento psicopata. Por isso é que nós falamos que um psicopata ele está isento de uma culpa, está isento aí de um penar, de um remorso em relação ao que ele fez. Mas é justamente para mostrar potência diante de um quadro que ele entende que ele não tem potência na verdade, que ele não tem o controle. Então ele usa esse mecanismo de defesa para se mostrar potente. Por outro lado, nós temos situações também que o controle onipotente ele se faz positivo, como, por exemplo, na liderança de empresas, quando a pessoa sabe usar esse controle onipotente para sentir esse poder, para se colocar no poder, para ser uma pessoa líder. Então, é muito diferente, aí nós diferenciamos um contexto de liderança, o qual a pessoa é enérgica e o qual a pessoa ela sabe colocar esse poder em função da atividade, do trabalho que ela faz. Uma pessoa mais enérgica, ela vai querer impor o seu poder de uma forma que ela se veja no poder, mas prejudicando as outras pessoas, afetando as outras pessoas de uma maneira. Outros líderes, eles vão impor o seu poder com o objetivo de atingir as suas metas, de atingir os resultados junto das outras pessoas. Então é uma forma diferente de lidar aí essa questão de liderança. Nós vemos isso também na política, nós vemos aí em operações secretas, operações militares, operações das Forças Armadas, em que nós temos pessoas no poder, e pessoas que sabem lidar com o poder, e isso as faz sentirem-se melhores. Então, o controle onipotente, uma vez que ele é trabalhado, principalmente com a terapia, ele passa a ter resultados muito positivos. A pessoa ela vai entender esse processo de lidar com o objeto e entender que o objeto não a domina, mas que ela sabe lidar com esse medo da perda, o medo do fracasso, o medo do abandono, então passa a ser bastante positivo. Mas e você? Você é uma pessoa controladora? Você é uma pessoa que se acha onipotente? Deixa aí nos comentários. Até a próxima.